Gênesis, capítulo de número 5, a partir do verso 21. Gênesis 5, a partir do verso 21, diz assim: E viveu Enoque 65 anos, e gerou a Matusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 375 anos. E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Vamos ter só mais uma palavrinha de oração. Pai, em Cristo Jesus, nós te suplicamos, ó Deus, a condição, Senhor, de falarmos à tua igreja de forma bem clara e objetiva. Que as coisas que apresentaremos aqui, Senhor, na forma de um discurso, de uma conversa, possa fazer sentido no coração e no entendimento da igreja. Que as proposições aqui apresentadas, ó Deus, elas possam nos fazer, ó Deus, refletir sobre a nossa vida, caminhando numa sociedade, num contexto cultural que está corrompido em todas as instâncias de suas estruturas. Mas faz-nos entender, Senhor, faz-nos meditar, pensar como deve ser o nosso proceder neste mundo. Te peço isso em nome de Jesus. Amém. Andando com Deus seria o tema da nossa meditação. E aí, a proposta para a nossa reflexão essa noite aqui é fazer uma reflexão sobre como é que o cristão ele deve conduzir a sua vida dentro dessa sociedade, dentro dessa cultura, do mundo onde nós estamos vivendo. A minha ideia aqui nesse meu discurso é alertar que nós cristãos precisamos resgatar uma compreensão bíblica de que nós não somos daqui, que nós somos estrangeiros, peregrinos, como o texto bíblico diz. Então, a nossa ideia aqui é fazer esse alerta, pensarmos na ideia de que nós não somos daqui, que nós somos, na realidade, estrangeiros. Essa não é a nossa pátria, esse não é o nosso lugar, essa não é a casa, esse não é o lugar final de nossa existência. Não, nós estamos aqui de passagem. Nós precisamos resgatar isso. Precisamos resgatar a lembrança que o cristão deve entender que os seus passos, a sua caminhada, a sua trajetória aqui nesta vida tem que ser completamente diferente daquilo que aquele que não é cristão vivencia. Nós precisamos resgatar esse entendimento, o entendimento de que a vida de um cristão, o proceder de um cristão, a dinâmica de vida de uma pessoa que conhece a Cristo, que é exposto pelas Escrituras, não pode assemelhar-se, não pode equiparar-se, igualar-se com aqueles que vivem nesse mundo sem serem expostos às Escrituras e sem terem o conhecimento de Cristo. Então essa é a minha intenção, ao falar aqui esta tarde, esse começo de noite para os irmãos. E aí, nós vamos seguindo essa linha de raciocínio, tentando responder uma pergunta básica. Que pergunta básica é essa? Que é o título do nosso sermão, Andar com Deus. E aí, nós vamos propor aqui 4 respostas sobre o que é andar com Deus. O que significa para um cristão, para nós, para mim, para você, o que significa andar com Deus? E aí, eu quero introduzir
esse meu momento, essa minha fala com os irmãos, falando um pouco sobre esse personagem que nós acabamos de ler, Enoque. Enoque, ele é mencionado 9 vezes nas Escrituras. 6 vezes só no livro de Gênesis. Aí depois ele é mencionado novamente no livro de Lucas, outra vez no livro de Judas e outra vez no livro dos Hebreus. Enoque era filho de Jared. Se você está com a sua Bíblia aberta, se você olhar o verso 18, você vai ver que Enoque é filho de Jared. E que Enoque, aliás, e que ele é o pai, Enoque é o pai de Matusalém. Verso 21 vai dizer isso. Diz que ele viveu 365 anos. Ou seja, ele caminhou nesta terra durante 365 anos, até que Deus o tomou para si. Não é dito muito sobre Enoque nas Escrituras, apesar de terem 9 referências a respeito de Enoque. Mas não se fala muito, não se tem uma história de Enoque, não tem capítulos que falem, que contem, que narrem a história de Enoque. Não, apenas diz que ele viveu, é esse texto que nós acabamos de ler, que ele é filho de Jared, que ele teve filhos aos 60 anos, 65, né? A gente viu aqui, ele teve um filho, e aí esse filho era Matusalém, depois ele viveu mais 300 anos, teve filhos e teve filhas, e o Senhor o tomou para si. Pronto, essa é a história de Enoque. A pergunta que nós precisamos fazer é: o que é que a história de Enoque, esses poucos versos, 4 versos, se eu não me engano, o que é que isso pode ensinar para mim e para você? Qual é a lição? Irmãos, a vida de Enoque, apenas nesses 4 versos, é tão marcante nas Escrituras, que o autor aos Hebreus, lá no capítulo 11, coloca o nome dele no rol dos heróis da fé. No rol daqueles grandes homens, aquelas grandes personalidades das Escrituras. Mas são só 4 versículos que falam sobre esse homem. Diz que ele era filho de alguém, teve um filho, depois viveu mais 300 anos, depois teve filhos e filhas, e Deus o tomou para si. O que é que a gente pode aprender com Enoque? A resposta, irmãos, a resposta a essa pergunta é exatamente o tema do nosso sermão. Enoque andou com Deus. Por que a vida de Enoque é importante? Por que a história de Enoque é importante? Porque Enoque andou com Deus. E Deus o tomou para si. Agora, como eu disse, o que significa andar com Deus? A gente poderia traduzir essa palavra andar com Deus por também relacionar-se com Deus, manter um relacionamento com Deus. E o que seria manter um relacionamento com Deus? O que é que pauta a vida de alguém que se relaciona com Deus, que anda com Deus? A primeira coisa, quem se relaciona com Deus, quem anda com Deus, tem que desenvolver plena rendição a Deus. Plena rendição a Deus. Aquele que anda com Deus tem que estar rendido ao Senhor. Presta atenção, irmão. O nome de Enoque significa dedicado, disciplinado. O nome Enoque significa dedicado, disciplinado. Então, sendo fiel ao significado do seu nome, Enoque dedicou-se a Deus. Enoque disciplinou-se a uma vida de profunda dedicação a Deus, no meio de uma geração ímpia, no meio de uma geração perversa.
A narrativa da vida de Enoque está inserida dentro de uma sociedade completamente desviada, dentro de uma sociedade completamente pervertida, tomada de perversidade, do esquecimento do culto e do nome de Deus. Quando você lê Gênesis, capítulo de número 4, o verso de número 26, diz que só após o nascimento de um dos netos de Adão, que era Enos, foi que após o nascimento de Enos, é que o texto bíblico diz que os homens passaram a invocar novamente o nome do Senhor. Agora, isso não significa dizer que após o nascimento de Enos, aquela geração começou, os homens começaram a invocar o nome do Senhor, que eles se tornaram uma sociedade santa. Não, pelo contrário, aquela sociedade era marcada pela impiedade. Entretanto, Enoque andou com Deus em plena rendição, dedicado, disciplinado para a adoração, para o serviço, para a glória de Deus. O capítulo 6 de Gênesis mostra o quanto aquela geração era ímpia. Gênesis nos informa que a maldade, Gênesis 6 nos informa que a maldade daqueles homens havia se multiplicado de tal forma que Deus decidiu destruir aquela geração com o dilúvio. Enoque viveu e caminhou dentro dessa geração perversa, profundamente desviada do culto, profundamente desviada da adoração, profundamente desviado do cumprimento da vontade de Deus, aquela geração. Mas Enoque despontava no meio daquela geração, sendo disciplinado, sendo dedicado no que diz respeito a estar plenamente rendido ao Senhor, fazendo a diferença no meio de uma geração profundamente ímpia. Queridos, a maior estratégia do nosso inimigo no mundo é nos dar conforto. Escute, a maior estratégia do inimigo de nossas almas é nos dar conforto, é fazer-nos sermos acomodados neste mundo. Por quê? Porque se nós tivermos conforto nesse mundo, se nós estivermos acomodados nesse mundo, nós não vamos perceber que nós somos escravos neste mundo. Foi exatamente isso que aconteceu com Daniel. Os irmãos lembram de Daniel, que é levado cativo para a Babilônia? Ele é um escravo em Babilônia, mas quando ele chega em Babilônia, para onde ele vai? Para onde ele é conduzido? Ele é conduzido para o palácio. No palácio, ofertam para ele todo o conforto que um palácio pode dar. Dão para ele as iguarias do rei. Ele ainda vai estudar e se desenvolver intelectualmente. Todo o ambiente preparado para que Daniel não se apercebesse que em Babilônia ele era um escravo. Qual é o escravo que come bem? Qual é o escravo que tem conforto? Qual é o escravo que tem a oportunidade de se desenvolver intelectualmente? Assim é este mundo, sobre mim e sobre você. Nos dá uma ideia de conformidade para que nós não percebamos que estamos escravizados neste mundo. Escravizado nos conceitos desse mundo, na perversidade desse mundo, nos ideais desse mundo. Não se engane, não se iluda. Desse modo, aliás, não se iluda e não se engane com este mundo, porque eles desejam conquistar, acima de tudo, a nossa fidelidade, ajustando a nossa forma de pensar, de ver, de enxergar a vida e modificando a nossa prática.
a nossa conduta, a fim de que nosso pensamento, nossas ideias e as nossas práticas se ajustem àquilo que o mundo oferece, àquilo que o mundo oferta. Enoque andou com Deus, disciplinou a sua vida, suas decisões, sua mente, sua devoção, foi completamente rendida à conformidade de Deus e não à conformidade da sua geração. Irmãos, nós somos muito influenciados pelo meio. Quem aqui já viu aquele experimento da internet? Que o professor coloca uma cor e acerta com todas as pessoas da sala para que aquelas pessoas digam que essa determinada cor, por exemplo, é um verde. Aí ele vai dizer assim, ó, eu sei que aqui é um verde, mas todos nós vamos dizer que é um vermelho. E aí todo mundo vai dizer que é um vermelho. E aí quando entra uma pessoa que não sabe disso, ela entra e senta e fica lá, e aí o professor começa a dar sua aula e pergunta, fulano, Paulo, que cor é essa? Aí você olha e diz, vermelho. Aí a pessoa olha assim e diz, aí eu pergunto, Salete, que cor é essa? Aí a Salete diz, vermelho. Aí o Caléu, que cor é essa? Vermelho. Ele sai perguntando, e a grande maioria das pessoas dizem que aquela cor é vermelha. Quando a pessoa pergunta para o indivíduo que chegou posteriormente, sem saber de nada, e pergunta, que cor é essa? Ele vendo que é verde, diz o quê? Vermelho. Por quê? Porque a influência da maioria faz com que o indivíduo mude suas ideias, mude seu pensamento, mude a sua forma de enxergar o mundo para se ajustar com a maioria. Deu para entender isso aqui? Agora me permita fazer uma aplicação aqui já parcial desse conteúdo. Nós estamos falando de andar com Deus. E andar com Deus é ser dedicado a Deus, é ser disciplinado na obediência, é ser rendido a Deus. Mesmo diante de uma sociedade ímpia e perversa, mesmo diante de uma sociedade onde a maioria das pessoas estão apontando uma mentira como se fosse uma verdade, mas nós que queremos andar com Deus, desenvolver um relacionamento com Deus, não podemos nos ajustar ao pensamento da maioria. Não podemos nos ajustar ao pensamento dessa sociedade. Aí eu quero discutir com os irmãos algumas coisas que eu penso que isso vai causar um choque aí. Você já parou para meditar o quanto disciplinado, o quanto dedicado a sua vida é no que diz respeito às orientações de Deus, o padrão que Deus estabeleceu na sua palavra para ele ser honrado e adorado? O quanto de disciplina existe em mim e você para vivermos o padrão que o Senhor estabeleceu para termos uma relação com Ele? Quais são os padrões desse mundo, dessa sociedade, que já estão acomodados e muito bem acomodados na minha e na sua alma? Porque tem. Ninguém consegue fugir disso. Nós temos que lutar contra. Mas os padrões dessa sociedade, dessa cultura, permeiam o nosso coração, permeia a nossa prática, permeia o nosso pensamento. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você que namora ou que está pensando em namorar, qual é o entendimento que você tem de um relacionamento de namoro? É onde as carícias elas não têm limites, contanto que o casal esteja de acordo? Esse é o padrão do mundo. Um cristão tem outro padrão.
Deixa eu ir um pouco mais a fundo. Qual é o entendimento que você tem acomodado aí no seu coração sobre o seu relacionamento com outra pessoa? Como é que você entende o seu relacionamento com outra pessoa? O seu casamento, como é? É um casamento que possui violência, abuso, manipulação, pautado na mentira, no engano? Esse é o padrão do mundo. Será que nós não temos acomodado no nosso coração um entendimento de relacionamento com o outro que começa assim, mais ou menos assim? Você começa a namorar, os anos vão se passando, e aí você diz: eu vou levar ela para morar comigo. Ou então, eu vou morar com ele. E aí começam a viverem juntos. Os anos vão passando, os dias vão passando, um filho vem, um outro filho vem, e as coisas ficam, e você nunca decide resolver a sua situação com a sua parceira, nem socialmente ou civilmente, nem numa celebração religiosa. É assim o entendimento que você tem? E você diz: não, está tudo tranquilo. E você vai empurrando com a barriga esse processo. Vai empurrando com a barriga esse processo até o limite de quando não dá mais. Esse é o padrão de entendimento que você tem de relacionamento? Se é, fique sabendo. Esse é o padrão do mundo. É assim que o mundo hoje experimenta relacionamentos. Começa a namorar, no namoro as coisas já começam a acontecer, que não deveriam, mas já começa a acontecer. Do namoro, vou levar para minha casa, fico lá, vai viver comigo, a gente vai vivendo, e detalhe, e a gente vai vivendo, e vai vindo para a igreja, vai lendo a Bíblia, vai sendo ministrado, vai sendo confrontado, mas isso não está dizendo nada, porque nós nunca tomamos uma posição, e nós sempre nos desculpamos, dizendo: não, é assim mesmo, é porque nós somos pecadores. Ou então: não, é porque não dá mais tempo, eu já sou velho, já sou um ancião, já sou uma anciã. Não dá mais tempo. Ou, não, eu ainda não sei se realmente é o que eu quero. Se você não sabe se é realmente o que você quer, então por que começou? Esse é o padrão do mundo, irmãos. Eu me junto porque eu não tenho a responsabilidade, eu não tenho literalmente a responsabilidade com aquela pessoa. Eu posso me separar, o entendimento é esse, que eu posso me separar a qualquer momento. Me desculpa, mas se eu estou tocando aqui em algumas coisas, mas essa é uma verdade, é um padrão do mundo. Um padrão do mundo que a igreja cristã tem trazido para dentro da comunidade, para dentro da igreja, para dentro da vivência cristã, e você não fica constrangido. Nós não ficamos constrangidos. Irmãos, quantos relacionamentos abusivos, homens, mulheres, pais violentos, que desrespeitam, traição, coisas terríveis, padrão do mundo, que a igreja tem vivenciado essas coisas, e nós dizemos que estamos andando com Deus, e nós dizemos que estamos mantendo um relacionamento com Deus, estando rendido ao mundo, mantendo um relacionamento com Deus, tendo um entendimento, aceitando as coisas do mundo, da impiedade do mundo, da perversidade do mundo.
da desorientação, do temor de Deus que o mundo possui. É isso. Andar com Deus é estar plenamente rendido a Deus e não ao mundo. Deixa eu fazer outra pergunta. Quantas vezes você já ponderou, você já pensou no nível de envolvimento que você tem na missão de evangelização? Quando você já ponderou, quando foi a última vez que você deu uma oferta que ela fosse equiparada ou ela fosse superior àquilo que você gasta com entretenimento, com lanches, com lazer? Quando foi? Com relação ao tempo, você compreende que a devoção pública e a devoção particular e o auxílio ao outro, o cuidado com o outro, são expressões daquilo que as Escrituras apresentam lá no Antigo Testamento do Shabat, ou do sábado, que é um tempo separado para a devoção, um tempo separado para o louvor a Deus, para a contemplação do Senhor. Você entende isso, irmãos? Ou a nossa expressão de relacionamento com Deus, a nossa relação de andar com Deus, acontece uma vez na semana, num período de 2 horas, sentada numa cadeira, dentro de um templo como esse? Nós damos migalhas do nosso tempo ao Senhor. João Eduardo pregou uma mensagem esses dias, Joaquim postou lá, e ele disse: olhe mais detidamente para o Senhor. Não se apresse em sair da presença do Senhor. Olhe mais detidamente, tenha contemplação do Senhor. Não, irmãos, a gente está olhando às pressas para o Senhor. A gente está aqui dentro de um culto de 2 horas e a gente fica às vezes se coçando para ir embora, para ir para casa, para ir para a pizzaria, para ir para não sei para onde, para ir para... E a nossa vida de relacionamento e de andar com Deus tem se resumido na vida de muitos cristãos apenas a expressão de culto semanal. Não existe devoção particular. Não existe contato com as Escrituras. Eu sei, irmãos, uma vez a Nilda me disse isso. Então, assim, isso foi se saiu da Nilda, ela dizendo isso, eu disse assim, então, é o entendimento que está certo, ou assim, que realmente acontece. A Nilda disse: pastor, eu sei que muita gente só lê a Bíblia aqui, quando a gente coloca aqui. A pessoa passa a semana todinha sem nem tocar nas Escrituras. Vou dizer um negócio aqui que é para você nunca mais fazer isso. Mas às vezes, os irmãos vão embora e deixam a Bíblia aqui. Os irmãos vão embora e deixam a Bíblia aqui. E aí? Isso diz alguma coisa, irmãos, a nosso respeito. Isso diz alguma coisa a nosso respeito. Enoque não dava migalhas do seu tempo. A Bíblia diz que Enoque viveu 365 anos. 365 anos andando com Deus, se relacionando com Deus, rendido a Deus, de tal forma, de tal maneira, que aos 365 anos, Deus o tirou do meio daquela geração má e perversa. Daquela geração que seria conduzido ao juízo que Deus iria exercer sobre eles no dilúvio.
Qual é o significado de andar com Deus? O significado de andar com Deus, irmãos, primeiramente é estar plenamente rendido a Deus. Plenamente rendido a Deus. E estar rendido a Deus significa estar completamente desassociado da ideia, da ideologia, do pensamento e da prática exercida por esta sociedade ímpia. Então, se existe prática, pensamento, se existe sentimentos do mundo no seu coração e você identificou, comece a lutar contra eles. Comece a fazer um processo de reestruturação da sua vida. Porque senão, irmãos, nunca teremos relacionamento com Deus. Você pode até dizer, eu posso até afirmar. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa e a pessoa disse assim, não, mas fulana disse que tem um relacionamento com Deus. E ela ficou assim, aí a pessoa diz, olha para ela e diz assim, como assim? Como assim? Porque, irmãos, a nossa vida, a nossa dinâmica, a nossa prática revela muito sobre nós, irmãos. Como você pensa, o que você decide, revela muito sobre com quem nós estamos tendo relacionamento. Segunda coisa, o que é andar com Deus? O que é um relacionamento com Deus? Além de estar rendido a Deus, completamente e plenamente rendido a Deus, ter um relacionamento com Deus significa comunhão ininterrupta com Deus. Irmãos, é tão maravilhoso, é tão espetacular o texto bíblico dizer que Enoque andou com Deus, não é? Mas sabe o que é mais extraordinário? Se Enoque andou com Deus, Deus também andou com Enoque. Então, o fato de Enoque ter andado com Deus já é em si maravilhoso, mas é ainda mais extraordinário o fato de Deus ter andado com Enoque. Uma das informações mais extraordinárias, dentre muitas das Escrituras, é que Deus, em sua infinita santidade, em seu infinito amor, em sua infinita graça, misericórdia, Ele busca homens débeis, homens frágeis, homens que em muitas das suas ações na vida são contraditórias. Mas Deus busca esses homens para manter um relacionamento com estes homens e transformar estes homens em luzeiros para uma nova história na sociedade. Deus tem feito isso. Deus fez isso no passado e Deus continua fazendo isso. O texto bíblico diz, irmãos, que o nome do menino será Emanuel. Quando o anjo apresenta a Maria o nascimento de Jesus, ele será Emanuel. E Emanuel, irmão, significa Deus entre os homens. Deus conosco. Deus habitando. João diz isso, ele tabernaculou entre nós. Ele andou com os homens. E ele continua andando. A Bíblia, as Escrituras diz que após a sua ressurreição, Ele não iria, e a sua ascensão, Ele não nos iria deixar órfãos, mas enviaria sobre nós o seu Espírito, para que todos os dias estivesse conosco. Então Deus ainda continua andando com os homens, Deus ainda continua chamando homens para terem relacionamento com eles. Andar com Deus é ter comunhão com Deus. E presta atenção numa coisa, irmãos. Estar rendido a Deus e manter comunhão ininterrupta com Deus promove na alma humana uma mudança. Eu já contei essa história aqui. Quando você se relaciona com alguém, você é mudado, você é transformado. Antes de eu me casar com a Salete, eu só comia pizza
com muito ketchup e com muita maionese. Eu falei isso aqui já, alguns anos atrás. Muito ketchup e muita maionese. E ela dizia assim: meu Deus, tu não sente nem o gosto da massa, da pizza, só sente o gosto da mistura da maionese e do ketchup. Aí eu disse: mas eu gosto é assim. E me lambuzava com aquele negócio ali. Só que a vida com esta mulher foi transformando o meu gosto. Hoje não tem quem faça eu comer uma pizza e colocar maionese na pizza, colocar ketchup na pizza. Ela transformou o meu gosto. O contato com ela promoveu transformação. Olha uma outra coisa. Não tinha quem fizesse na vida eu me sentar na frente da televisão para assistir uma comédia romântica. Eu tinha pavor desse estilo de filme. Hoje em dia eu já me sento sozinho, sem ela, para assistir comédia romântica que a gente já assistiu. Assisto 2, 3, 4 vezes o mesmo filme. Transformou. O contato transforma. Eu sei que você que vive casado, relacionamento, e já tem muito tempo de relacionamento, existem dimensões, existem coisas na sua vida, hoje, que não existiam quando você vivia só. Talvez você nem se lembre, dependendo do casal e do tempo que você esteja casado, talvez você nem se lembre como você era antes de casado. Dependendo. As Escrituras dizem que o Senhor, Ele é o noivo, e nós somos a noiva, a igreja. Nós estamos unidos ao Senhor por um relacionamento. A Bíblia ela é tão extraordinária, tão intensa, irmãos, que as Escrituras dizem que nós somos o corpo de Cristo. Olha essa imagem, o corpo de Cristo. Ele nos uniu nele. Ele é o cabeça, nós estamos unidos nele. Irmãos, como é, irmãos? Como é que nós estamos sendo noiva, relacionados, tendo um relacionamento com o Senhor? Um relacionamento, não sei quanto tempo você já se relaciona com o Senhor, 10 anos, 20 anos, 30 anos, não sei. E nada mudou na tua vida ainda. Não sei como é que você diz que está mantendo um relacionamento, não sei como é que você está dizendo que é o corpo de Cristo. E você não está se parecendo com Cristo. Porque se eu sou o corpo de Cristo, eu tenho que me parecer com Cristo, porque o corpo é dele. Como é que eu sou o corpo de Cristo e eu ainda me pareço com o Weber? Como é que eu sou o corpo de Cristo e você ainda se parece com você? Como é que eu estou mantendo um relacionamento com Cristo, com Deus? E nada de Deus mudou a minha vida, a minha história. Eu não assumi nada de Deus no meu corpo, na minha vivência, na minha mente, no meu proceder, na minha... Como? Andar com Deus, se relacionar com Deus, precisa ter plena rendição. E precisa ter comunhão ininterrupta. E essa comunhão ininterrupta com Ele mudará você. Se você não está mudando, se não tem processos de mudança, se você não consegue observar processos de mudança de quem você era para o que você é hoje com o Senhor, então é provável que você não esteja se relacionando com o Senhor. É provável que você não esteja andando com o Senhor. Terceiro e último, comunhão com Deus, relacionamento com Deus. Primeiro, você tem que estar plenamente rendido. Segundo, você tem que ter comunhão ininterrupta com Ele. E terceiro, você tem que ter uma inabalável perseverança. Plena rendição, comunhão ininterrupta e uma inabalável perseverança. Enoque andou com Deus, e preste atenção, irmãos, Enoque andou com Deus não foi uma vez na semana. Enoque andou com Deus diariamente.
durante 365 anos. E é interessante porque um ano tem quantos dias? 365, não é isso? Dias. Então, 365 dias durante 365 anos, Enoque andou com Deus. Agora, Enoque não andou com Deus durante esse tempo todo se isolando, como um eremita que fica isolado. Não. Ele andou com Deus, vivendo a sua vida normal. O texto bíblico diz que ele era filho de um pai, sim ou não? Jared era o pai dele. Então ele era um garoto que estava sobre a obediência de um pai, de uma família, de um contexto social. Diz que ele cresceu e ele teve um filho aos 65 anos. E ele viveu mais 300 anos. E o texto bíblico diz que ele teve filhos e filhas. Ora, se ele teve filhos e filhas, ele tinha uma família. Então ele estava inserido dentro de um contexto social, vivendo uma vida, apresentando o seu relacionamento com Deus para aquela sociedade, vivendo no meio daquela sociedade. Ele não estava isolado, ele estava vivendo dentro da sociedade. Entretanto, com um compromisso inabalável, uma perseverança inabalável de permanecer fiel, de permanecer obedecendo, de permanecer caminhando com o Senhor, mesmo diante de uma geração profundamente ímpia. O texto bíblico diz, em Gênesis capítulo 6, verso de número 5, diz que o Senhor viu a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos dos homens e em seus corações eram sempre e somente para o mal. Esse era o contexto aonde Enoque estava vivendo. Entretanto, Enoque perseverou. Mesmo diante das injustiças, mesmo diante da maldade, mesmo diante da grande maioria o pressionando para que ele se ajustasse à sociedade, às ideias, ele decidiu, perseverou, uma inabalável perseverança. Lembra que o nome de Enoque é disciplinado? Ele estava disciplinado a perseverar. Ele disciplinou a sua vida, ele dedicou a sua vida completamente a andar com Deus. E aí eu encerro essa palavra com essa aplicação. Quantas vezes, irmãos, nós somos convidados a ceder? Quantas vezes? Quantas vezes nós somos convidados, pela grande maioria, pela massa, a gente olha ao redor e a gente vê as massas, as maiorias, as vozes, que são vozes esmagadoras diante da nossa frágil vida. E eles vão nos pressionando para que a gente desista. Vai nos pressionando para que a gente se ajuste, para que a gente negocie uma coisinha pouca, uma coisa pequena ali, outra acolá. Quando de repente a gente está negociando tudo. E a gente está mais parecido com o mundo do que o que a gente gostaria de estar. Quem, irmãos, quem nunca pensou em desistir? E pensa em desistir porque a luta parece injusta. Injusta, sabe por quê? Porque você olha de um lado você vê uma sociedade profundamente ímpia, que não tem interesse em adorar, em servir, em glorificar e em se render ao Senhor. E do outro lado, você vê cristãos, você vê um povo que se proclama evangélico, que se aproxima das igrejas, que estão no envolvimento da lida de culto. Entretanto,
a prática destes indivíduos chega a ser muitas vezes mais perversa do que aquele que nunca ouviu o Evangelho. O apóstolo Paulo fala sobre isso. O apóstolo Paulo fala de coisas absurdas acontecendo no meio da igreja. Ele diz assim, ó, coisas que até o falar é vergonhoso. Ele diz, coisas acontecem no meio de vós que nem entre os gentios acontece. E aí a gente está abrindo a boca e está dizendo que tem relacionamento com Deus. Aí a gente está abrindo a boca e está dizendo que está andando com Deus. A gente precisa pensar, irmãos, resgatar um entendimento de temor, de entender o que é conversão, de entender o que é arrependimento, de entender o que é santidade. Santidade, Deus é santo, e Ele chama a mim e a você para sermos santos, rendidos plenamente a Ele, desenvolvendo uma comunhão ininterrupta com Ele e perseverando, com uma perseverança inabalável, mesmo diante das pressões, mesmo diante do cenário inóspito, como é o cenário deste mundo. Irmãos, ir contra o fluxo da natureza, ir contra o fluxo dessa sociedade, vai tornar você intragável para ela. Se você não for intragável para o contexto desta sociedade, é porque você está caminhando no fluxo dela. Sociedade ímpia, ela não se incomoda com quem se ajusta a ela. Ela se incomoda com quem não se ajusta a ela. Vamos orar. Senhor, no nome de Teu Filho Jesus, Pai, nós Te suplicamos aqui, Senhor, que nós possamos mudar a nossa história. Que o Senhor, Deus, mude a nossa história. Que o Senhor trabalhe em nós a fim de moldar a nossa vida, a Tua palavra, Senhor. Retira de nós esse molde do mundo. Retira de nós, ó Deus, esse pensamento ajustado às coisas do mundo, as coisas da impiedade, da maldade, as coisas, ó Deus, do desfazer do Teu nome, do desfazer da Tua santidade. Faz, ó Deus, com que abandonemos, ó Deus, a hipocrisia, o desleixo, a associação com as ideias e as ideologias desse mundo. Ajuda-nos, ó Deus, pelo poder do Teu Espírito, a revelarmos o Teu Santo Filho na nossa vida, na nossa prática, no nosso caminhar, no nosso proceder. Deus, só temos o Senhor. Só temos o Senhor para mover a nossa vida, para mudar a nossa caminhada, para arrancar o coração de pedra, o coração adoecido, o entendimento desvirtuado, e colocar em nós, ó Deus, o conselho santo do Senhor. Ajusta os nossos caminhos, como diz o texto, aplana diante de nós os caminhos, retira os buracos, ó Deus, que estão diante do nosso caminhar. Que a Tua palavra, Senhor, ela esteja sempre diante dos nossos olhos, do nosso caminho, do nosso pé, para que nossas decisões, nossas ações, nosso proceder
vise sempre obedecer essa palavra que está diante de nós, perante nós. Em Cristo Jesus, ó Deus, essa é a minha oração. Amém. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Precisamos da renovação do Senhor, Põe Pai. em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Que o amor de Deus, a graça bendita de nosso Senhor Jesus Cristo, é a consolação que o Espírito promove no coração do crente, acompanhe esta igreja para a glória de Deus Pai. Amém. Renova-me, Senhor.